E hoje, o nosso tema se trata da volta do Espírito à nova existência. Ou seja, né, o que já nós conhecemos sob o nome de reencarnação. E nós vamos conversar com aquele diálogo que tenho certeza que muitos de vocês, ou talvez todos, já conheçam, que é de Jesus com Nicodemos. E Jesus estava, né, em Jerusalém, e era aquele burburinho, e sempre aonde ele chegava, havia aquele burburinho em torno dele. Uns que ficavam encantados, não é, da maneira como ele tratava as pessoas, com os milagres, entre aspas, que ele fazia, com a sua amorosidade e como ele acolhia a todos. Enquanto outros eram desconfiados, não gostavam nada daquele comportamento de Jesus, porque ia de encontro, não é, aos interesses dos sacerdotes da época. Porque eles estavam mais preocupados naquela religião de aparência, não é, de cumprir tudo que estava dentro da lei mosaica, do que propriamente em se reformar, em ser realmente homens que honrassem a Deus através de suas atitudes. Mas entre esses sacerdotes havia um, Nicodemos, que ainda era um dos mais jovens, e que ele era tocado pelos ensinamentos do Cristo. Ele percebia naquele homem, aquele Messias tão aguardado, que o que ele fazia, ele não poderia ser realizado se não houvesse a mão de Deus, se não houvesse o amparo de Deus. Então, ele combina com um amigo em comum de Jesus e dele, de encontrar Jesus aonde ele estava hospedado. Por quê? Porque se ele fizesse isso abertamente, sendo os outros sacerdotes, a maioria deles todos contra Jesus, contra aquilo que ele pregava, ele iria ficar mal com seus pares. E ele não queria ficar mal com os seus pares, mas ao mesmo tempo ele sentia em seu coração, em seu espírito, a necessidade de estar perto daquele homem, de ouvir o que ele tinha a dizer, de compreender mais a sua tarefa. E assim, quando a noite já ia alta, as estrelas estavam brilhando no firmamento, ele vai ali devagarinho e vai à residência aonde Jesus estava. E nesse momento só se encontrava com Jesus Tiago e André. Quem nos conta isso é Humberto de Campos, no livro Irmão X. E ele, ao chegar lá, ele já sente, né, aquele frêmito em seu corpo. Ele sente aquela presença amorosa de Jesus e ele já fica tocado, emocionado por ver Jesus. E ele caminha lentamente e Jesus apenas olha para ele, com aquele olhar de acolhimento, de afeto, como quem vê um antigo amigo. E quando Nicodemo senta-se à frente dele, diz: mestre, eu queria conversar contigo, porque há muito tempo tenho interpretado a lei. Ele disse: tu não devias apenas interpretar a lei. Você devia entender a lei, entender o seu sentido, o seu espírito. E te digo mais, ninguém irá conhecer o reino de Deus se não nascer de novo. Como assim, mestre? Nascer de novo? Pode o homem velho, acaso, voltar ao ventre da mãe e nascer? Eu digo novamente, o homem precisa nascer e renascer muitas vezes. Tu és o doutor da lei e não sabes disto? E ele fica confuso diante daquilo que lhe é apresentado. Aí Jesus olha para ele e diz: é natural que não testifiques daquilo que não compreendes, embora tu deverias saber, porque tu ensinas. Mas como assim, mestre?
Ele diz, olha, o Espírito sopra aonde quer. A carne procede da carne, mas o Espírito, ele sopra aonde quer. E quando ele fala de vento, eles davam a mesma palavra, eles utilizavam ruar, que era para vento e espírito. Por isso que ele diz o vento, sopra onde quer. Ou seja, a gente não sabe de onde vem e nem para onde vai. Mas eu não espero que você entenda isso agora. Porque como dar um alimento a uma criança de um velho? Então, se não entendes isso, segues. E ele sai dali confuso com aquela ideia, né? Nascer de novo, como assim? E Tiago e André, que ficam ali na companhia de Jesus, também não entendem. E vão perguntar ao mestre, como assim, mestre, nascer de novo? Aí ele diz, é necessário nascer de novo? Porque há muitas moradas na casa do meu pai. Aí eles perguntam ainda, né, encabulados com aquela situação, mas mestre, se a gente nasce de novo, por que não nascemos todos iguais? Porque nascem homens belos, ricos, e outros tão pobres, né, outros ainda defeituosos. Aí ele diz assim, se lhe é dado uma roupa nova, e você estraga essa roupa nova, porque o corpo é uma veste. Como eu lhe dar de uma segunda vez uma roupa nova, íntegra, se você estragou a primeira? Como dar àquele que abusou da riqueza uma veste rica, se ele abusou? Enquanto ele esteve essa veste da riqueza, do poder, ele abusou. Ele terá que nascer com uma veste mais rota, com uma veste mais pobre. Como dar àquele que assassina, que pratica o mal, uma veste maravilhosa, se ele malbaratou a sua oportunidade? Ele terá que vestir um corpo, uma veste defeituosa. Então, nesse diálogo de Jesus, como ele traz vários ensinamentos para nós. E ele traz aqui já esse conceito da reencarnação. Que ele não fala com essas palavras, mas ele ainda diz mais. Por agora, é tudo o que posso dizer. Mas eu enviarei o Consolador, que falará de coisas que agora vocês não têm como compreender. Então aí ele já deixou a deixa do que viria mais tarde, esse Consolador. E quem é esse Consolador? Senão a doutrina espírita. Porque assim como Jesus, a doutrina espírita, ela não veio mudar as leis, mas ela veio dar testemunho dessas leis, mas trazer novos esclarecimentos, novas luzes. E antes mesmo de Jesus, esse conceito, né, de muitas existências, ele já existia. Nós vamos ver isso no Oriente. No que é considerado a Bíblia do Oriente, o Mahabharata, e dentro dele existe um outro livro chamado Bhagavad Gita, que ele fala justamente desse conceito das vestes, da troca, de muitas existências, quando diz assim, assim como o homem se despoja de uma roupa gasta e veste roupa nova, assim também a alma incorporada se despoja de corpos gastos e veste corpos novos. Inevitável é a morte para os que nascem. Todo morrer é um nascer. E depois nós vamos encontrar em Paulo, quando ele fala aos cristãos em Corinto, ele diz assim, se há um corpo material, há um corpo espiritual, pois nem todos os corpos são da mesma natureza, que esse corpo mortal se revista de imortalidade. Então veja, lá nesse livro, que é considerado a Bíblia do Oriente, nós já encontramos esse conceito, não é? Das vestimentas novas, aquela roupa que a gente não serve mais, o que a gente faz? A gente despreza. Da mesma forma, o nosso corpo, quando ele atinge aquele limite,
naquela existência, nós nos despojamos dele para adquirir um novo, para continuarmos a nossa caminhada. E nós vamos ver na introdução do livro Nosso Lar, André Luiz também traz outra observação nesse sentido que diz: uma existência, um ato, um corpo, uma veste, um século, um dia, um serviço, uma experiência, um triunfo, uma aquisição, uma morte, um sopro renovador. Então veja só que ele traz para nós que uma existência é um ato de muitos que nós iremos viver. E por que essa necessidade? No que se fundamenta esse conceito da reencarnação? Nós vamos encontrar a resposta no Livro dos Espíritos, nessa questão 171, que diz assim: em que se baseia o dogma aqui no sentido de fundamento, princípio, e não como algo que não possa ser contestado, da reencarnação? Na justiça de Deus e na revelação, e repetimos incessantemente, um bom pai deixa sempre aos seus filhos uma porta aberta ao arrependimento. Então a gente se lembra daquela fala de Jesus, quando ele diz: nenhuma de minhas ovelhas se perderá. Se 99, uma delas dali sai, eu vou atrás daquela que se perdeu. Por que ele vai atrás daquela que se perdeu? Porque enquanto houver um único homem que sofra, todos sofreremos. Enquanto houver um único homem que passe fome, de certa forma, nós também estaremos passando fome. Quando houver ainda um único homem que esteja doente, nós ainda também estaremos doentes. É necessário que a gente quebre esse paradigma, esse modelo de separatividade no qual nós estamos acostumados. De que você é um, eu sou outro. De que você está sujeito a determinadas coisas, mas eu não. Por que comigo e não com você? Então, se a gente deixar essa separatividade de lado, esse egoísmo ao qual nós ainda carregamos dentro de nós, nós vamos entender que estamos à mercê das mesmas situações. De dores, de sofrimentos, de perdas, de doenças. Não importa se somos ricos, pobres, bonitos, feios, se temos alguma deformação no corpo ou não. Todos nós estamos sujeitos às mesmas situações. Quer a prova? Todos iremos morrer. E também todos nós nascemos. Seja num berço de luxo, seja numa casinha pobre. Todos não nascemos da mesma forma? Qual foi o portal pelo qual todos nós passamos para aqui estarmos? O corpo de uma mulher, que é o único portal pelo qual nós podemos ter acesso a novas existências. E democraticamente, também, todos iremos morrer. Não há como fugir disso. Pode-se fazer promessas à vontade, prometer o céu e a terra. Não há como fugir. Aí nós podemos perguntar, sim, ok, entendido isso. Mas qual o objetivo da reencarnação? Expiação, melhoramento progressivo da humanidade. Sem isso, onde a justiça? Vamos imaginar que a gente pegasse uma criança de 5 anos e dissesse a ela: olha, você tem 1 ano para aprender a ler, escrever, se formar na faculdade, ter um doutorado e se tornar um profissional de excelência. Eu pergunto a vocês, isso é possível? Então, como nós, numa única existência, iríamos adquirir todas as habilidades necessárias para sermos espíritos puros? Como iríamos atingir o grau máximo de conhecimento numa única existência? E como nós iríamos conseguir atingir o grau máximo de moralidade e de pureza espiritual numa única existência?
É por isso que aqui a espiritualidade diz. Né? Deus deixa sempre a porta aberta ao arrependimento. Porque ele sabe que cada espírito, não é, que vem através de suas mãos, adquire um corpo, ele está em processo de aprendizado. E se ele está em processo de aprendizado, faz parte, não é, desse processo pedagógico o erro e o acerto. Então, uma hora a gente vai acertar, outra hora a gente vai errar. E como sermos punidos, né? Porque não conseguimos numa única existência, a um céu, a um inferno, a um purgatório. Que justiça seria essa? Eu não sei vocês, mas eu sempre me perguntei isso. Antes de conhecer a doutrina espírita, eu achava, eu não conseguia processar essa ideia. Minha mãe era católica, me levava à igreja, e ao ler, eu ouvia aquelas coisas, eu não conseguia me identificar. Por quê? Não é que o evangelho que eles traziam fosse equivocado, fosse errado, mas essa ideia dessa justiça de céu, inferno, eu não conseguia me identificar. Até que quando eu tinha 11 anos, isso já faz um tempo, diriam meus filhos, eu li um livro que não era espírita, mas que trazia um conceito espiritualista. Chamava-se Fernão Capelo Gaivota. E que era justamente, tratava daquele que era diferente de todos, porque ele não conseguia aceitar que a vida fosse nascer, crescer, reproduzir, morrer, enfim, acabou, finito. Ele sabia, ele tinha presciência de que havia algo mais. Até que ele vai, digamos assim, para a pátria espiritual e tem lá um instrutor. E ele fica ali aprendendo várias lições, até que em determinado momento, não é, eles têm que se despedir. E ele pergunta a esse instrutor, será que iremos nos encontrar ainda? E o instrutor responde para ele, se a nossa amizade não depender de coisas, como o aqui e o agora, nem de tempo e nem de espaço, nós iremos nos reencontrar. E eu disse, é isso. É isso. Então aquilo encheu meu coração de esperança, de alegria. Eu digo, tem algo mais. Se está aqui, é porque alguém também pensa como eu, que tem algo mais, que não é só isso. E quando finalmente, graças a Deus, conheci a doutrina espírita, e fui aprendendo na juventude e depois mais para frente, então, realmente, houve essa identificação de que a justiça divina, para que ela se aplique, ela teria que nos dar várias oportunidades, assim como nós damos a nossos filhos ou não. Quando os nossos filhos erram, a gente já rechaça eles de primeira, a gente fala de novo, e fala, e fala, e fala, e fala. Eles crescem e a gente continua falando, tentando educá-los, mostrar o caminho que nós achamos ser o melhor, o mais correto. Então, por que Deus, né, como a gente sabe, tem lá no Livro dos Espíritos, Criador de todas as coisas, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, por que Ele condenaria os seus filhos? Então, a reencarnação é, antes de tudo, um processo da justiça divina. Continuando. Na pergunta 166 do Livro dos Espíritos, diz assim, a alma tem, portanto, que passar por muitas existências corporais? Sim, temos todos nós muitas existências. E aqui nessa mensagem do livro Espírito de Verdade, Renascer e Morrer, ele nos fala o seguinte, usufruímos na espiritualidade o continente sem limites de onde viemos, no universo físico, o mar sem praias, em que navegamos de quando em quando, e na vida eterna, o abismo sem fundo, em que desfrutamos as magnificências divinas. Então, eu gostei muito dessa imagem que ele traz para nós. Né? Que a gente, de fato, quando a gente reencarna, a gente mergulha numa espécie de mar. Porque cada corpo é como se fosse um barco. Né? E a existência, o mundo aqui é como se fosse um mar. Então, nós entramos
na vida existencial, na vida corpórea, reencarnamos e estamos no mar. Por que no mar? Porque o mar, não é? Ele tem as suas ondas, uma hora ele está calmo, uma hora ele tem as suas tempestades, uma hora ele está mais furioso, outra hora está aquele mar que parece um espelho, né, com aquele céu de brigadeiro. E quando nós renascemos, a nossa vida não é de certa forma assim? Onde nós temos que aprender a navegar nesse mar que é a nossa existência. Não tem momentos que nós passamos por tempestades, há momentos que passamos por momentos de calmaria. E nós temos que nos adaptar a esse mar da existência, porque faz parte do nosso aprendizado. Já viu o marinheiro de mar calmo? Eu acho que não existe, né? O verdadeiro marinheiro é aquele que enfrenta todo tipo de mar. E assim, a mesma coisa tem que sermos nós. Aí nós podemos perguntar, e o que é a nossa bússola? A nossa consciência. Porque onde estão as leis divinas? E o nosso roteiro, qual é o nosso mapa dos mares? O Evangelho de Jesus. Então, se a gente tem a bússola, que é a nossa consciência, onde estão as leis divinas, e temos o Evangelho, não é, como o nosso direcionamento, o nosso timoneiro, o nosso guia seguro, que nos dá estratégias. Porque a gente pensa às vezes que o Evangelho é aquela coisa apenas da religião. Não é. É prática da vida. Porque Jesus, quando ele dizia assim, perdoa os teus inimigos, era uma estratégia para que a gente navegue nesse mar. Porque quando a gente perdoa, a gente sempre acha, né? Ah, eu estou sendo bonzinho para o outro. Não. Eu estou me libertando daquela dor, daquele sofrimento. Será que já não foi o suficiente passar por aquilo uma única vez? Eu tenho que pegar aquela bagagem, botar numa malinha e ficar andando com ela para cima e para baixo dia e noite? Pensando, ele fez isso comigo. Ele fez isso comigo. Ele fez isso comigo. Será que eu preciso disso ainda? Depois de tudo que já passei? Será que eu não mereço me libertar e entregar a justiça a Deus? Se eu não tenho condições daquele perdão amplo e restrito, pelo menos eu não me vingo. Eu penso, eu deixo para lá e vou viver a minha vida, me desligo daquela pessoa e vou realmente estar junto das pessoas que me amam, que me querem bem, que me põem para cima. Quer ver outra estratégia de Jesus? Quando ele diz assim, amar a Deus sobre todas as coisas. Por que amar a Deus sobre todas as coisas? Porque no momento em que eu busco amar a Deus sobre todas as coisas, eu respeito a sua obra. Eu respeito a sua criação. Então Jesus, ele não falava as coisas por falar. Ele nos dava o roteiro, mas nos dava também estratégias para que a gente pudesse enfrentar esse mar que é o renascimento. E nós lembramos de uma história que está na Revista Espírita de 1862, em dezembro, em que um senhor escreve que ele era professor de piano e não se ligava muitas vezes a observar essas questões da vida, mesmo, né, já conhecendo algo do espiritismo. E certo dia, quando ele chega na casa da aluna para dar sua aula, estava uma senhora que trabalhava lá, brigando com a filha, mas brigando seriamente. E eles, mas dona Justina, por que tudo isso com a sua filha? Ah, senhor, ela é dada a modos aristocráticos, precisa de perfume no lencinho. Diz que não quer lavar pratos porque estraga as unhas, suja as mãos. Logo ela que foi criada no sítio da avó, junto das vacas. Essa menina é muito metida, é muito soberba. Ela tem que entender o ambiente em que ela nasceu. E a menina chorava ali copiosamente, a mãe tacou-lhe um tapa e eles, dona Justina, calma, por favor, se acalme. Ela não tem culpa de ser assim, cada um é de um jeito. Não, mas ela tem que aprender a realidade da vida.
Aí ele puxa ela para um canto, conversa com ela, calma, depois conversa com a menina, consola ela. Em contrapartida, quando ele adentra o salão da casa, está a dona da casa nessa mesma situação, brigando com a filha Sofia. Mas será possível, Sofia, que você não aprenda? O seu lugar preferido é a cozinha? Onde estão os seus modos, menina? Será possível que eu lhe bote em bons colégios? Trago preceptores para casa para lhe ensinar, né, boas maneiras. Aprender a ser uma pessoa fina, delicada, de acordo com o meio em que nós vivemos, aristocrático. E a menina baixava a cabeça, triste. Ela era muito bonita, bem apessoada, mas era meio desajeitada. Não tinha aquela finesse natural, aquela elegância natural que já a filha da cozinheira tinha, da Justina. E ele ficou observando aquelas duas pessoas, aquelas duas criaturas, não é? É como se elas estivessem em ambientes diferentes. E ele depois procura uma explicação para isso, e é dito a ele que muitas vezes, quem explica até é Charles Richer, que muitas vezes o que hoje está mendigando na porta do castelo foi o antigo senhor, que não soube valorizar aquela existência. E aquele que está agora no castelo, embora os seus modos não sejam aristocráticos, é aquela cozinheira, aquele porteiro, aquele servo do passado. Porque é assim que a justiça divina ela é aplicada. Se a gente não aproveita de um modo, então a gente vai conhecer o outro lado. Que é como a gente diz comumente, sentir na pele, para a gente valorizar. Continuando. Agora nós vamos ver a questão dos prelúdios do retorno. O que seriam esses prelúdios do retorno? Quando o espírito está para retornar à carne. Então, do mesmo jeito que aquele que pressente que irá morrer, não é? Ele fica mais pensativo, mais triste, mais acabrunhado, da mesma forma, aquele que está para renascer, por mais que ele tenha uma assistência, né, dos seus benfeitores espirituais, ele também se sente, né, será que eu vou dar conta? Será que nessa nova existência eu vou acertar onde eu falhei anteriormente? E quem se encontrava nessa situação era Laura, a mãe de Lísias, né, que tem a história em Nosso Lar. E André Luiz, ele morava na casa de Lísias. E Dona Laura era como uma segunda mãe. E ela estava para retornar ao corpo, o marido já havia reencarnado e ela viria para encontrar-se com ele e aí uma nova existência para ajudar os filhos. Mas ela se encontrava, apesar de todo o conhecimento e de todo o trabalho que ela já tinha tido na colônia, Nosso Lar, não é? Com várias horas, assim, como se diz, de bônus hora, né? Cercada de amigos que se reuniram naquele momento para se despedir dela, né? Com aquele carinho, ela se encontrava nessa situação. Como será? Será que darei conta? E nesse momento, o ministro Genésio, que foi também se despedir dela, a exorta de uma forma bem contundente e diz assim para ela: Laura, precisamos confiar na proteção divina e em nós mesmos. O manancial da providência é inesgotável. É preciso quebrar os óculos escuros que nos apresentam a paisagem física como exílio amarguroso. Não pense nas possibilidades de fracasso. Mentalize, sim, as probabilidades de êxito. E a partir dali, com aquela exortação, ele disse, ainda bem que o Senhor veio se despedir de mim. Que bom, eu precisava dessas palavras. E realmente, é nisso que eu tenho que pensar. Claro está que há espíritos, não é, que não têm essa condição de reencarnar dessa forma tão amorosa, cercada de tantos amigos. Por quê? Porque já reincidiu gravemente, já abusou de várias existências, então ele tem uma reencarnação compulsória. Então ele não tem noção nem que está renascendo. Mas isso não quer dizer que não haja um planejamento, porque toda reencarnação é fruto de um planejamento laborioso dessas equipes espirituais que se dedicam a esse trabalho.
reencarnacionista. No caso dela, como ela tinha mais mérito, não porque esse mérito foi dado a ela de presente, mas porque ela trabalhou, se esforçou para poder ter essa assistência maior e poder acompanhar o seu processo de volta à carne. Então, por isso, ela tinha essa consciência. Mas não por uma deferência, mas porque ela fez por onde merecer. Porque a gente vai ver no outro caso, no de Segismundo, em que para ele voltar à carne é todo um aparato. Por quê? Porque ele, numa vida anterior, ele matou o que seria o seu futuro pai. Então, aquele homem, né, que casou novamente com aquela mulher, que na existência passada, né, o Segismundo havia matado ele para poder ficar com ela, seria agora a mãe dele. Então, Segismundo se sentia devedor a esse homem. E ele pressentia a presença de Segismundo, então ele ficava agoniado. Quando ele saía do corpo que o via em espírito, ele voltava ao corpo amedrontado, com medo, e sempre com aquela sensação ruim de que alguém ia fazer algo com ele. Então foi necessário que a espiritualidade intervisse. Fez um encontro entre os dois, onde Segismundo teve a oportunidade de lhe pedir perdão, e ele aceitou esse perdão depois de um entendimento entre os dois, em que os dois se abraçaram, choraram, abriram seus corações. Então, a partir daí, ele conseguiu depois retornar à carne através desse casal. Por quê? Mas antes disso, por que ele não retornava? Porque até mesmo, né, os espermatozoides, eles não vão encontrar o óvulo assim, vai ser esse por acaso. Não, há uma programação. Há uma lei que rege isso. O magnetismo, aquele espermatozoide que encontra aquele óvulo, e a partir daí vem a concepção, é algo que é planejado. Ela segue uma diretriz. Então a gente renasce já com algumas coisas definidas, doença que poderemos desenvolver, às vezes algum traço físico no qual teremos mais dificuldade. Então, há um planejamento. Para que esse planejamento? Para que quando a gente aqui retorne, a gente possa evoluir, porque esse é o objetivo da encarnação. A nossa evolução moral, espiritual e intelectual. Mas, às vezes, a gente necessita de determinados freios, porque lá atrás a gente utilizou mal. Então, às vezes a gente vem no corpo com algumas dificuldades, para que a gente, a partir dali, naquela nova existência, a gente não torne a abusar de novo. De alguns vícios, seja do fumo, seja das drogas, seja da bebida, seja do mau uso do sexo. Enfim, a gente vem sempre com uma programação. E como se dá essa união do corpo, da alma com o corpo, do espírito com o corpo? E nós encontramos a resposta na doutrina espírita, na pergunta 344, que não nos deixa dúvida. Em que momento a alma se une ao corpo? A união entre o corpo físico e o espírito se dá desde a concepção e se completa no instante do nascimento. O que isso quer dizer? Que a partir do momento que se encontrou lá o gameta masculino com o feminino, formou aquela célula ovo. Ele vai ali, caminha pelas trompas, vai para o útero e se fixa nela. Nessa concepção, quando as células já começam, né, a se movimentar, já é um novo ser. Então, não resta dúvida. A partir da concepção, já há um espírito que está ligado àquele futuro corpo. E nós vamos ver na Constituição brasileira, no artigo 5º, que diz assim, caput 1, estabelece como um de seus princípios basilares o direito inviolável à vida. E no Código Civil Brasileiro, Lei número 10.406/2002, nos diz o seguinte, artigo 2º, que a lei põe a salvo, desde a concepção, os direitos do nascituro. Então, aqui não tem margem para dúvidas. Desde a concepção,
há o direito à vida. Por isso o Espiritismo é contra o aborto. Não é contra a quem aborta, porque nós não temos o direito de apontar dedos e nem de julgar. Porque o Espiritismo, uma das características da doutrina espírita é acolher e não julgar. Mas nós combatemos, sim, o aborto. E hoje essas coisas que querem relativizar, não é bem assim, tem isso ou tal caso, não existe esse relativismo dentro da doutrina espírita. Porque nós temos como princípio, assim como Jesus tinha e defendia, e como a doutrina espírita defende, sempre a vida. Continuando. Porque a justiça divina, ela se dá através da reencarnação, como nós já dissemos. Porque o que é que a nossa justiça terrena faz? Aquele que mata, aquele que rouba, aquele que assassina, aquele que violenta, a gente faz o quê? A gente pega ele, bota num presídio. Essa é a justiça a qual nós somos capazes de fazer. Porque está dentro ainda das nossas condições. Mas Deus, o que é que ele faz? Como nós vimos nesse caso aqui de Segismundo. Ele pega o assassino e bota dentro do ventre da mãe. Aquele que nos prejudicou lá atrás, vem a ser nosso filho, nosso marido, nossa esposa, nosso irmão, aquele parente difícil. Porque é assim que a justiça divina se processa. Por quê? Porque todos somos seus filhos. E ele tem como objetivo que um dia todos nós tenhamos amor uns pelos outros. Por quê? Porque nós fomos criados pelo amor. E que é a prova disso? O nosso corpo. Quando alguém nos diz uma má palavra, ou a gente tem um aborrecimento, o que é que acontece com o nosso corpo? Dá uma dor de cabeça, né? Se a gente tem esse ponto mais fragilizado, dá uma dor na coluna, dá uma dor de barriga, dá um mal-estar. Tem pessoas que vêm até a ter ânsia de vômito. Por quê? O nosso corpo não foi criado para a raiva, para a tristeza, para o desamor, não. Nosso corpo, nosso espírito foi criado por amor e pelo amor. Então é importante que a gente entenda isso. E que a justiça divina assim o faz para que a gente possa se entender, se reconciliar, reparar e entender que nenhum é melhor do que o outro. Se hoje eu firo alguém, amanhã eu serei ferida. Agora, claro que nisso há a misericórdia divina e que o amor cobre a multidão de pecados. Se antes que eu seja ferida, eu venho a praticar, entender essa lei de amor, então eu vou reparar esse meu dano através do amor. Tem uma história de Chico em que ele ajudava uma senhora que cuidava de pessoas que tinham pênfigo, que é uma doença que é chamada de fogo selvagem, né, em que é como a sensação do corpo estivesse sempre queimando. E aí, o hospital fecha a ala, né, para essas pessoas, porque era muito caro, eles necessitam de muitos recursos, ela leva essas pessoas para a casa dela. E cuida deles. Aí o marido, a família não aceita, ela leva eles para um galpão que ela acha e continua cuidando deles. Até que ela consegue, né, com a ajuda de várias pessoas e também depois do Estado, né, fazer o hospital do pênfigo. E por quê? Aí a gente pode perguntar, mas por quê? Ela deixar até a família e fazer tudo isso? Porque ela, em outra existência, ela tinha queimado várias pessoas. E aquelas que estavam nesse momento sofrendo com essa doença também participaram desse ato dela no passado. Então veja só, é assim que Deus faz a sua justiça. Por isso, a necessidade da volta ao corpo da reencarnação. A influência do organismo. Quando a gente renasce, não é o nosso organismo que determina como o nosso espírito vai agir. Pelo contrário, é o nosso espírito que tem os recursos. O nosso organismo ele é apenas um instrumento
no qual ali ele atua. Então, as nossas tendências, né, aquilo que somos, não reside no corpo, reside em nosso espírito. Aqui diz o seguinte: o espírito, ao encarnar, traz certas predisposições, tendências, e de acordo com a sua necessidade evolutiva, essa ou aquela predisposição genética para algumas doenças ou limitações na matéria. Então, às vezes, até as nossas questões também psicológicas, né, às vezes a maneira como a gente pensa, determinadas fobias, às vezes não são coisas do hoje, dessa existência, mas coisas que nós trazemos conosco em nosso consciente. Há uma história no livro Contos e Apólogos de um médico que ele era muito bondoso, mas ele, no que se referia à religião, a Deus, ele era totalmente avesso. E ele tratava de uma senhora que era muito alegre, era muito religiosa, e toda vez que ele ia lá, ia ver como ela estava, ver se estava tudo ok, e no final dizia, graças a Deus. Aí ele fazia, graças a Deus não, graças a mim. Aí ela dizia, mas meu filho, como é que você diz uma coisa dessa? Não seja ateu. Eu disse, não, senhora, graças a mim que vem aqui lhe ver, a senhora está tomando os remédios, está fazendo tudo certo. Meu filho, não fale dessa maneira. Deus em primeiro lugar, Deus é que, se eu estou melhor é porque Ele permitiu, claro que tem, não é você como médico que cuida de mim, e eu estou fazendo a minha parte. E ela tentava sempre trazer a ideia de Deus, da religião para a vida dele. E ele sempre, não. E ela ficava muito preocupada. Meu Deus, se esse homem um dia morre com esse pensamento, com essa ideia, como é que vai ser? E acontece que ele vem a falecer antes dela. E ela ficou muito preocupada. Aí mandou rezar uma missa, a intenção do espírito dele. E ficou sempre orando, né, naquela lembrança, porque realmente todos na cidade e ela o adoravam. E tempos depois ela desencarna. E quem vem recebê-la é justamente ele, esse médico. E ela fica muito feliz. Meu filho, você finalmente acreditou em Deus, que coisa boa, porque ele estava bem, né, bem luminoso. E ela, graças a Deus. Mas ela, ao mesmo tempo que ela disse isso, ela ficou assim, como é que ele na Terra, sendo ateu, não acreditava em Deus, ele já está nessa condição tão boa? Aí ele, né? Minha irmã, eu vou lhe contar o porquê. Porque numa existência precedente, eu fui um pároco. Eu fui um padre. E eu me utilizei da religião para fazer todo tipo de situação que era contrária às leis de Deus. Então, quando eu renasci, no meu planejamento, eu pedi esse distanciamento da religião, porque se eu enveredasse novamente por esse caminho de me sentir, não é, conhecedor das coisas, eu poderia novamente influenciar negativamente tantas pessoas como eu assim o fiz, quando eu tive a oportunidade de trabalhar na seara divina. Então, eu preferi apenas me dedicar aos trabalhos terrenos. Aí foi que ela veio a entender. Então, vejam só, que essa questão das tendências, de como a gente renasce, não é algo que vem assim de qualquer forma. Ali é pontuado no que a gente precisa crescer, naquilo que a gente está um pouco melhor, né? E naquelas coisas que a gente realmente precisa mudar. E que ferramenta nós temos para isso? Já é dito no Livro dos Espíritos, na pergunta 919. Como vencer as nossas más inclinações? E eles dizem, já dizia o sábio da antiguidade, conhece-te a ti mesmo. Então, por isso a importância do autoconhecimento, para que a gente navegue nesse mar de uma forma mais apropriada, mais adequada. E aqui nesse texto também nos dá uma recomendação que diz assim, vive assim em paz com todos, principalmente junto aos irmãos, com os quais a tua vida se intercomunica a cada instante, legando por testamento e fortuna atos de amor, e exemplos de fé no fortalecimento dos espíritos de amigos e descendentes. Se há facilidade para remorrer, há dificuldade para renascer. As portas dos cemitérios jamais se fecham,
Contudo, as portas da reencarnação só se abrem com a senha do mérito aurido nas edificações incessantes da caridade. E Emmanuel também nos exorta, numa das suas mensagens chamada A Fuga, que está no livro Vinha de Luz, eu vou ler apenas um trecho que diz assim: cada homem possui com a existência uma série de estações e uma relação de dias estruturada em precioso cálculo de probabilidades. Primavera da mocidade, verão das forças físicas e o outono da reflexão. Então, Emmanuel aqui nos deixa bem claro que a gente vem para cá com propósito e finalidade. Né? Que cada dia é um presente, não é para ser desperdiçado. E como ele diz aqui, estruturado em precioso cálculo de probabilidades. Então, a gente, na infância, é aquele período em que o espírito está mais de repouso, né? Por isso, há necessidade da infância para o espírito. Por quê? Porque, primeiro, é aquele momento em que o espírito não lembra tanto daquilo que foi, ele está maleável. Para que os pais que têm a incumbência de educá-los e ajudá-los no seu desenvolvimento, ele está receptivo. O que a gente tem a dizer, o que a gente tem a ensinar, em termos de valores, né, em termos do amor que nós damos para ele, em termos do nosso próprio exemplo. Por isso, a necessidade da infância. E também porque os pais, ao ver aquele bebezinho totalmente dependente deles, se desdobram em amor, em atenções, em cuidados, que é necessário para que aquele espírito vingue, aquele espírito recomece a sua existência, como a gente costuma dizer, com o pé direito. Né? Para que ele tenha aquele amor, naquele momento, ele reúna as forças, a coragem, para quando ele chegar nesse período, nessa primavera da mocidade, e que finalmente, né, já tem se completado o processo da reencarnação, em que as suas antigas tendências, né, realmente se mostram de forma mais pungente, ele tem ali já os freios que os pais já lhe deram, da evangelização, do amor, né, dos bons exemplos, das boas diretrizes, do evangelho de Jesus. Então, ali, mesmo que ele tenha, às vezes, uma tendência para uma coisa ou outra, mas naquele momento, aquele amor, né, do qual ele é cercado, ele vai mudando o seu comportamento e vai agindo de uma forma mais produtiva. Por isso que, às vezes, a gente pode pensar assim, não, na próxima reencarnação eu faço isso, eu faço aquilo. Não. Tenhamos a certeza que nesse momento, agora, nós já estamos semeando para a nossa próxima existência. E se a nossa semeadura não é boa, se a nossa semeadura é balda, ao invés de no futuro a gente poder colher o trigo, a gente vai colher o joio. Então é importante que a gente tenha essa consciência. Porque é certo, nós teremos novas vidas, novas existências. Mas essa oportunidade, o que eu estou vivendo hoje, com as pessoas com as quais estão hoje comigo, aqui no Jefa, na minha casa, no meu trabalho, as oportunidades que eu estou tendo hoje, não terei mais. Serão outras. A depender do que eu estou semeando hoje. E a gente pode perguntar assim, por que aquelas crianças que antes mesmo, né, de vir a nascer já morrem? E isso é uma provação para os pais. E às vezes até para aquele espírito, que às vezes numa existência anterior pode ter ido pelo caminho do suicídio e que ela precisa às vezes desse tempo dentro de um ventre materno para novamente ela conseguir, né, o seu perispírito, ele se harmonizar para que de futuro, numa outra existência, ele possa renascer. Então, há sempre um propósito. E nós podemos perguntar, e a loucura, aqueles que nascem, né, com as faculdades mentais deficientes? Esses, nos explica no Livro dos Espíritos, que abusaram, às vezes, do conhecimento, da inteligência, usaram a sua inteligência para o mal.
Então vem, às vezes, numa reencarnação compulsória, em que o organismo não consegue passar tudo aquilo que o espírito é, em termos de inteligência, em termos de conhecimento. Por quê? Porque ele moralmente está sem essas condições. Então, às vezes, esses casos de deficiência mental ou de loucura é para que naquele momento ele resgate aquelas existências ou aquelas existências em que ele se utilizou mal delas. E podemos perguntar, e por que a gente esquece? Não seria mais fácil a gente, quando nascesse, a gente se lembrar do que foi para a gente não errar mais? Será que seria? Que já pensou, se Segismundo, quando ele nascesse, ele se lembrasse de tudo que ele fez para aquele pai, que ele foi assassino dele, ele naturalmente já ia ter uma aversão. Não é? Aquele pai ia ter medo. Então, o esquecimento é pela misericórdia divina, para que a gente recomece. Como dizia Chico, para que a gente faça um novo final diferente daqueles que a gente já fez anteriormente. Porque a gente estando aqui esquecido, mas esse esquecimento é relativo. Porque quando a gente para pensar, faz uma inquirição à nossa consciência, a gente não sabe as nossas tendências, a gente não sabe, eita, eu ainda sou tão orgulhoso, eu ainda gosto tanto de falar da vida do vizinho, é tão bom a fofoquinha, né? É tão bom, eu sou ainda tão vaidosa, é ou não é uma tendência que nós já trazemos conosco? Então, se a gente fizer uma autoanálise, buscar esse autoconhecimento, a gente vai ver aquilo que a gente precisa e deve se corrigir e daquilo que a gente já conseguiu alcançar. Então, a gente vai voltar a André Luiz, porque o nosso tempo já está quase chegando, a uma pergunta que ele faz na introdução de Nosso Lar, que diz o seguinte: quantas existências, quantos corpos, quantos séculos, quantos serviços, quantos triunfos e quantas mortes necessitamos ainda? Aí quem vai nos dizer a resposta é Manuel Filomeno de Miranda, que diz o seguinte: recomece 1000 vezes que se façam necessárias. Inicialmente, não pense em termos de insucesso ou queda. Quando agasalhamos receios, partimos para o combate com parte dos equipamentos de luta apresentando falhas. Todavia, se o erro surgir, o delito vencer, retome o caminho, restaure a decisão e prossiga. A estrada percorrida pelo herói tem os sinais do cansaço e das pausas de quem lhe conquistou a distância. Assim como a glória do santo guarda as marcas dos momentos difíceis que este atravessou, o importante, porém, não é a forma como foi atingida a vitória, se em frangalhos ou sem danos, pois que ela em si mesma equivale, por propiciar a conquista almejada. O bem começa no primeiro pensamento de amor, tanto quanto a marcha mais larga se inicia no primeiro passo. Comece agora, avance a cada momento. O futuro é de Deus, que nos espera com paciência e amor. E vamos encerrar com Marchemos, de Emmanuel, aliás, de Castro Alves, que nos diz assim: há mistérios peregrinos, no mistério dos destinos que nos mandam renascer, da luz do Criador nascemos, múltiplas vidas vivemos, para a mesma luz volver. Buscamos a humanidade, as verdades da verdade, sedentos de paz e amor, e em meio dos mortos-vivos, somos míseros cativos da iniquidade e da dor. É a luta eterna e bendita, em que o espírito se agita, na trama da evolução. Oficina, onde a alma presa foge à luz, foge à grandeza da sublime perfeição. É a gota d'água caindo no arbusto que vai subindo, pleno de seiva e verdor. O fragmento do estrume que se transforma em perfume na corola de uma flor. A flor que terna expirando, cai no solo fecundando, o chão duro que produz, deixando um aroma leve, na aragem que passa breve, nas madrugadas de luz. É a rija bigorna, o malho, pelas fainas do trabalho, a enxada fazendo pão. O escopro dos escultores, transformando a pedra em flores, em carraras de eleição. É a dor que, através dos anos, dos algozes dos tiranos,
anjos puríssimos faz, transmutando os neros rudes em arautos de virtudes, em mensageiros de paz. Tudo evolui, tudo sonha, na imortal ânsia risonha de mais subir, mais galgar. A vida é luz, esplendor. Deus somente é o seu amor. O universo é o seu altar. Na terra, às vezes se acendem radiosos faróis que esplendem dentro das trevas mortais. Suas rútilas passagens deixam fulgores e imagens em reflexos perenais. É o sofrimento do Cristo portentoso, jamais visto no sacrifício da cruz, sintetizando a piedade, e cujo amor à verdade nenhuma pena traduz. É Sócrates e a cicuta, é César trazendo a luta, tirânico e lutador, é Celine com sua arte, ou o sabre de Bonaparte, o grande conquistador. É Anchieta dominando, a ensinar catequizando o selvagem feliz. É a lição da humildade, de extremosa caridade do pobrezinho de Assis. Ó bendito quem ensina, quem luta, quem ilumina, quem o bem e a luz semeia nas fainas do evoluir. Terá a aventura que anseia, nas sendas do progredir. Uma excelsa voz ressoa, no universo inteiro ecoa. Para a frente, caminhai. O amor é a luz que se alcança. Tende fé, tende esperança. Para o infinito, marchai. Muita paz para todos.